Maia. Vencer a pandemia. Padre João, o que é que o levou a ser voluntário no Centro Negativo de Covid na Maia? Eu conheci o projeto a partir da doutora Emília, da Câmara Municipal, vice-presidente da Câmara Municipal, num dia em que nos encontramos aqui em Santa Maria, porque os funcionários da Junta estavam a fazer os testes para Covid e cruzámos-nos. E a doutora Emília então convidou-me falou-me que ia haver o centro e convidou-me para lá passar. Isso foi mais ou menos em que altura? Portanto, foi no dia de Sábado Santo, no ano passado, portanto, seria ali por meios de abril. Já não tenho muito bem presente a Páscoa, o dia de Páscoa do ano passado, portanto, mas tenho essa noção, seria ali meios de abril. Entretanto, ela convidou-me. Nessa semana, então, fui visitar o Centro Covid, ver as instalações, e a partir daí comecei a frequentar o centro numa perspectiva muito de ir passando por lá, de dar ânimo, de levar um bocadinho de ar fresco para aquela gente, de voluntários também, que estaria com questões muito pesadas, né, ao nível da gestão dos casos Covid do município, da gestão de famílias, que havia situações muito complicadas. Se calhar mesmo da gestão de emoções, e não é? gestão de emoções. Sendo que o seu papel, o papel que desempenhou passou um bocadinho por aí, falavam de ânimo, Sim. Ou seja, era um bocadinho animar as pessoas que lá estavam. Eu sou uma pessoa muito tímida, portanto, eu quando fui com essa missão um bocadinho, mas mais estando por lá para ir escutando, para ir ouvindo, às vezes algumas dificuldades que as próprias pessoas estavam a viver na interligação com as próprias famílias, no meio do desconhecido. Nós estamos a falar da primeira vaga de Covid, que nós não sabíamos muito bem o que era isto, sabíamos da gravidade da situação e das situações que se colocavam, do número crescente aqui nos casos da Maia, muito elevados, as muitas dificuldades que se viviam em contextos institucionais, concretamente de lares, que existiam, e portanto havia ali alguns handicaps, alguma necessidade de dar algum apoio. Entretanto, não só assumi essa função, mas não ia para lá também fazer palhaçadas, que não tenho nada jeito para isso, nem animar por animar, e acabei por ir acumulando algumas tarefas, de sobretudo fazer pontes com as instituições da Igreja, nomeadamente com os parques, com as conferências vicentinas, que na altura contactei, para que todo o projeto que ali se estava a desenvolver pudesse chegar ao maior número de pessoas possível, né? E sabendo que aqui a Igreja Católica tem espaços de contacto privilegiados, nomeadamente as conferências vicentinas, os próprios parques, na relação com as famílias, ainda que o contexto que nós estaríamos a viver era um contexto complicado, porque nessa altura a Igreja própria tinha fechado portas, estávamos em contexto de confinamento total, porém sabíamos que podíamos divulgar, e assim foi. E depois foi bonito também perceber este contributo, este primeiro contato, que depois serviu para conferências vicentinas, os próprios parques contactarem o próprio Centro Covid, a falar e a apresentar situações das realidades locais de cada paróquia, onde o centro depois pôde intervir e fazer de facto chegar a sua ajuda. Porque, de facto, as pessoas que ali estavam, apesar de não estarem infectadas com o Covid, sim, se calhar também tinham muito medo e não entendiam muito bem o que é que se estava a passar. E eram situações muito complicadas, portanto, em situações... Não tinham condições também para estar nas suas casas. Em suas casas, casas que tinham familiares. Lembro-me de uma situação assim muito concreta, não é? Em que mãe e filho, o filho estava infectado, a mãe não estava infectada, porém
era o filho que dava apoio à mãe. Pronto, e o filho teve que ir para a dimensão positiva e a mãe para tirá-lo de casa para negativo, porque não tinha quem lhe desse apoio. Ou então, em ambiente local, isto também foi engraçado poder assistir, o centro negativo funcionava não só para acolher pessoas negativas que ali estavam, mas também para começar a iniciar processos locais de ajuda a situações concretas, isoladas, a viver na vida das comunidades, das freguesias, que era precisar de algum auxílio, né? Claro. Portanto, desenrolar ou desenrascar situações concretas em que se dava auxílio em situações isoladas. Ok, ou seja, acabaram por identificar ali algumas pessoas que depois de saírem dali iam precisar de continuar a ter Exatamente. ajuda. Com auxílio das centros sociais, das freguesias, da dimensão camarária. E o padre, enquanto lá esteve, sentiu essa entreajuda entre as várias instituições, ou seja, entre a junta de freguesia, entre a Câmara, sente que estavam todos a remar para o mesmo lado? Sim, isso sim. É como tudo. Né? Sendo assim verdadeiro, havia assim uma união geral. Acho que isso, aquele sentimento que o Papa Francisco dizia, estamos todos no mesmo barco, havia isso, havia essa. No primeiro sentia mais isso no primeiro confinamento do que no segundo. Sim, o segundo foi sim, diferente. Foi diferente. Do primeiro tinha muito isso, era uma novidade, então havia esta vontade, estávamos todos a remar para o outro lado. Depois havia o medo do desconhecido, sobretudo ao nível de determinadas instituições, o fechamento, não é? Porque nós imaginamos que alguns lares tinham alguma dificuldade em gerir a sua própria situação e aí houve uma outra resistência à intervenção do próprio centro negativo. Sim. Mas era normal. Claro. É a capacidade que eu tenho da minha casa conseguir resolver os meus problemas. Era muito isso. E nessa altura do primeiro confinamento, quando as igrejas encerraram, sente que esse período o padre adaptou-se e também deu, por exemplo, missas pela internet? No primeiro confinamento, só o trio de Pascal. Não, ok. Mas sente que essa fase onde as pessoas não puderam ir às igrejas abalou de certa forma a fé dessas pessoas? A fé, acredito que não tenha abalado. A fé na sua dimensão individual. Agora, nós, como Igreja Católica, apostamos muito nesta dupla dimensão, na dimensão individual, mas também na expressão comunitária. E a expressão comunitária, sim. Tanto que quando nós reabrimos a 4 de maio, as celebrações, a minha primeira expectativa é que vamos ter imensos problemas, porque as pessoas vão querer vir todas à missa, vão querer voltar a ocupar o seu lugar na vida da comunidade, e não. Até junho nunca consegui encher as igrejas, nós estamos com 1/3 das igrejas. Só a partir de junho é que começou a haver enchentes e pessoas lá fora e comecei a ter mais dificuldade em gerir os lugares. Mas foi um regresso novamente gradual. E porquê é que sente que isso aconteceu? As pessoas tinham medo de voltar? Sim, eram medo. Foram ganhando confiança, não é? Exato. E depois foram ganhando confiança. O próprio número de decréscimo de casos permitiram que as pessoas... E o cansaço. O decréscimo de casos e o cansaço. As pessoas começaram a cansar de estar em casa há muito tempo. Não é? Um segundo confinamento é resultado de um primeiro confinamento. Portanto, já é completamente diferente. Aquele primeiro confinamento, apesar de ter sido intenso, estamos a falar de março a maio. E foi mesmo um confinamento mais fechado. É mesmo estar em casa e não sair nem para ir dar uma voltinha, não é? Sim. As pessoas estavam com muito medo, muito medo. Portanto, e isso marcou a vida das pessoas, o desconhecido. Depois o facto de vir o verão, as pessoas começaram a sair, depois o efeito comunitário, portanto, se ele sai eu também posso. Portanto, e então a partir daí começou a haver um aumento dos casos em que as pessoas começaram a participar das celebrações. Uma das primeiras semanas foi um desolar, mesmo para nós enquanto padres. Ver uma igreja vazia, se calhar. Ver uma igreja vazia foi muito complicado. E neste segundo confinamento fez então essas missas pelo digital? Sim. E como é que surgiu essa ideia e como é que pôs em prática? Olha, surgiu pela motivação das próprias pessoas. Ok.
Não foi, eu estava algo resistente a essa metodologia, por uma razão simples, não é por preguiça, mas porque já existia tantas opções. A televisão oferece, a rádio oferece, tinha imensos colegas meus a transmitir online, portanto, era mais uma. Contudo, ali em São Pedro de Avioso tínhamos a celebração do São Sebastião, que por acaso, na nossa tradição, nós dizemos que é o santo protetor das pestes. Sendo a pandemia também uma peste que nos assola, quisemos valorizar a celebração do São Sebastião este ano, muito motivado pela devoção das próprias pessoas. E a transmissão online dessa celebração motivou-nos a criar instrumentos para essa transmissão. E por isso também seria muito pobre se o fizéssemos só para aquela celebração em concreto. E depois continuamos. Com a insistência das pessoas, eu sei que há na televisão, eu sei que há outras, mas é a nossa igreja, é a nossa casa, são os rostos que nós conhecemos. Este sentido comunitário alertou-me exatamente para isso, para a necessidade e a importância, se calhar, de ser mais uma. Era mais uma, mas era a nossa. E isso parece que não teve um peso muito grande na vida das comunidades. Tanto que agora queriam como mantivesse, depois da abertura das igrejas, havia essa vontade. Aí, por indicação superior, optámos por não manter. Também para as pessoas poderem regressar um bocadinho e aos poucos àquela que é a sua realidade normal, e para também que não darmos aso a algum comodismo, porque nós também sabemos, nós somos humanos, e também sabemos que isto provoca algum comodismo. Já não vou presencialmente à igreja porque ela chega-me a casa pelos meios de comunicação social. Se há pessoas que não gostam, que não querem, que preferem a dimensão presencial, sabemos também que há outras que não. Que acabaria por ser um determinado comodismo. E as missas aqui já foram retomadas? Já começamos há 15 dias. E foi como da outra vez no primeiro confinamento, ou seja, ainda vem pouca gente? Muito pouca gente, muito gradual. Se bem que esta semana, que já temos agora aqui a beirarmos, é Semana Santa. Certo. Pronto, e a Semana Santa, por norma, é um momento de vivência cristã muito intensa. Vamos ver o que é que virá daí. Só mais uma questão. Em relação ao voluntariado no Centro Negativo de Covid, esta foi a sua primeira experiência de voluntariado ou já tinha passado por alguma experiência deste género? Já vivi em tempos de seminário, com essa experiência incentivada pela própria instância informativa. Todas as semanas, enquanto vivia no seminário menor, tínhamos momentos de voluntariado no lar das Irmãzinhas dos Pobres, no Pinheiro Manso, em que estávamos com os idosos, fazendo uma animação, sobretudo também auxílio nas refeições, e foi um momento interessante. E depois, durante o meu tempo de seminário maior, também motivado por um colega meu, fiz voluntariado na Associação de Espinha Bífida e Hidrocefalia de Portugal, também na animação daqueles que eram os elementos da associação, e também foi uma experiência muito boa. Entretanto, nós também vivemos na motivação daquilo que é o voluntariado, e importa aqui darmos razão de ser, por nós próprios, com o nosso testemunho, àquela gente que connosco colabora ano após ano, semana após semana, voluntariamente na dinamização da vida pastoral, da vida das comunidades cristãs, em que a Igreja Católica continua a ser uma grande instituição de dinamização voluntária. As pessoas estão connosco voluntariamente, na atenção ao outro, na dimensão da catequese, na dimensão da liturgia. Isto tem sido uma grande instituição de movimentação de voluntariado. Portanto, a nós também importa-nos motivar com o nosso próprio testemunho e exemplo essa dimensão. E a mim preocupava muito isso, que aqueles primeiros 15 dias de confinamento, do primeiro confinamento, para mim foram um autêntico inferno, porque estou aqui fechado em casa, o que estou aqui a fazer, o meu lugar não é aqui,
É com as pessoas. É com as pessoas, há pessoas se calhar a passarem necessidade, há pessoas e nós não tínhamos notícia de nada. Cheguei a enviar um e-mail para a delegada de saúde, se precisar da minha ajuda para a atenção dos casos, nos centros de saúde, nos hospitais, onde fosse necessário. Pois, aí canalizávamos. Até que tinha uma médica amiga, que é aqui da comunidade, que me manda uma mensagem uma vez: uma senhora numa rua que mandou um e-mail para não sei se foi para Notícias da Maia até, ou se foi para daquelas páginas da internet, do Facebook, a dizer que estava sozinha em casa e que precisava que lhe fossem buscar a medicação. E na altura aquilo reencaminharam e eu fui, mas entretanto a Junta de Freguesia começou com esse serviço de voluntariado também, de levar compras, levar produtos a casa das pessoas que indicassem. As pessoas depois foram adaptando-se, não é? Moveram-se ali naquele sentido. Uma realidade de interajuda formidável. Entretanto, tive uma vicentina também aqui da nossa comunidade, que manda uma mensagem de uma amiga dela, tinha enviado também para ela uma mensagem a dizer que era preciso lençóis para o hospital de campanha do pavilhão Rosa Mota, no Palácio de Cristal. Que estavam a abrir um hospital de campanha e precisavam de lençóis e toalhas e nós não tínhamos, então fizemos uma campanha. Tive senhoras de 80 anos a costurar lençóis, arranjámos tecidos, arranjámos assim uma série de coisas. Foi uma semana incansável, fizemos já quase 600 lençóis, assim, uma coisa entre pessoas que deram, entre lençóis que costurámos de novo, toalhas de banho, fizemos uma recolha que era a nível das várias freguesias, não só do Conselho da Maia, também da Trofa, e aqui chegou a ser um polo de aglomeração. Mandámos para o Palácio de Cristal uma série, aquelas semanas iniciais de confinamento foram muito provocadoras a nível desse aspecto, ou seja, se as pessoas começavam a estar atentas, eu não podia ficar quieto no meu canto, até porque tinha mais que fazer, começava a estudar, tinha onde ocupar o tempo, pois, mas essa não era a minha função. E daí que necessitar estar num ambiente de pessoas onde pudesse de fato intervir. Até que veio a doutora Emília da Câmara, e depois não passo por lá, ela será um ânimo, e acabei por ir, por estar no centro negativo durante 3 semanas, mais ou menos, até a minha época de exames, e depois, entretanto, também fui, depois da época de exames acabei por deixar de ir, porque não consegui, entretanto também foi amainado o trabalho, e entretanto também findou Foi assim, é sempre uma atenção que o padre tem, não é? Com a comunidade, não podendo, por exemplo, dar a missa, tinha que arranjar uma forma de chegar às pessoas. Sr. Padre, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Muito obrigada. É um gosto, e qualquer coisa disponha. Obrigada.